gente querida que tá aí do outro lado comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi, oi. Eu sou a Dani Greco, sou artista, coreógrafa e preparadora corporal e tô aqui ensinando vocês a despertarem a dança de vocês, para vocês destravarem todo o potencial e para ter aquela vida abundante que vocês estão procurando. Quem aí não quer uma vida abundante, não é mesmo, galera? Então, já aproveito para agradecer todos os inscritos novos aqui do canal, porque tá chegando muita gente e eu tô adorando. Obrigada porque vocês estão curtindo os conteúdos, comentando. E não esqueça, se você está passando por aqui, aproveita e deixa o seu joinha, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, porque né, gente? O YouTube gosta de um like. E se você tá passando mesmo de passagem aqui, rapidinho, aproveita, se gostou desse conteúdo, se inscreve e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @Dancepios. Então, estejam comigo nessa jornada de transformação que eu tô trazendo aqui para vocês através da dança, e eu sou a pessoa transformada através da dança, por isso que eu venho ensinar vocês aqui e passar um pouco do que eu sei, para que vocês possam, como eu, desfrutar dessa vida abundante que eu tenho desfrutado hoje em dia, que realmente não é dinheiro, não é riqueza, não é bens, não é ter, mas é ser, é estar, é aprender a ser consciente, a estar consciente na vida, é aprender a esmiuçar a sua vida no ambiente que você se insere. Mas não vou adiantar o assunto de hoje, porque o assunto realmente é esse. Gente, ó, se você tá passando e você é amigo aqui do canal e gosta do meu conteúdo, aproveita, compartilha com a sua rede, compartilha com seus amigos, para que a gente possa chegar aí a uns 1000 inscritos ainda até o meio desse ano, né? Para começar essa jornada, eu vou falar mais um pouquinho sobre mim, aí como eu vim parar nesse universo da dança consciente, nesse universo da dança integrada, nesse universo da dança contemporânea. Bom, eu sou bailarina clássica, né? Vim do balé, estudei 7 anos de balé, 8 mais ou menos. Comecei na sapatilha de ponta, porém, depois de uns anos dançando, eu tive que me ausentar do balé por causa de um problema que eu tive no meu joelho. Mas, quando a gente tem um chamado na vida, um propósito, gente, o que acontece? A gente não fica ali naquele lugar, né? A dança, pum, me pescou de novo quando eu estava trabalhando numa companhia aérea muito bem sucedida, achando que minha carreira ia bombar, né? Porque já estava confluindo para isso. Depois de 6 anos trabalhando numa companhia aérea, a dança me chamou de volta e eu tive que dançar. Não teve como eu me afastar da dança totalmente, né? Então, a partir de um processo de ansiedade, depressão, eu acabei me jogando de cabeça mesmo na dança, gente. Me jogando, mergulhando bem fundo, bem profundamente nesse universo. É até engraçado, porque eu tive que me reconectar com o meu corpo, me reconectar com as técnicas de dança e com a técnica principal, que na verdade não é uma técnica, são estudos, que é a dança contemporânea, a consciência corporal, que eu trago para vocês, baseado nos estudos de Klaus, Eugène e de Rudolf Laban, que tratam da análise do movimento do ser humano, tá? Tudo que eu passo aqui para vocês e falo aqui para vocês vem desse lugar do movimento, de uma visão completa do ser humano e não apenas de uma técnica que vai te ensinar passos ou coreografias já prontas. Então eu comecei a estudar sobre isso, me apaixonei por esse assunto, me apaixonei pela consciência corporal, depois de muitas aulas, eu dando aula em vários lugares, inclusive tive um projeto numa comunidade carente de São Paulo, onde eu pude desenvolver um pouco mais do meu método. Então foi ali que meu método começou a nascer, o método que eu apresento aqui para vocês hoje, que é alicerçado em 3 níveis de consciência: escuta, conectividade e energia. E eu sempre falo, tudo que eu falo aqui passa por esses 3 pontos, por esses 3 níveis de consciência. Quando eu vi que eu já estava ficando sem ferramentas ali para dar aula, eu fui para minha segunda faculdade, que foi onde eu pude mergulhar ainda mais nesse universo da consciência corporal. Só que fui buscando uma coisa para dar aula, né, querendo me fazer entender melhor pelos meus alunos. Me deparei com a minha transformação. Me fizeram olhar para mim, para dentro, vir para dentro do meu interior, e foi nesse momento da minha vida mais
precisamente em 2011, que eu tive essa minha virada de chave, essa grande virada de chave na minha vida, através da consciência corporal, através da dança consciente, da dança integrada, uma dança que integra corpo, mente e espírito. E hoje eu vou falar muito sobre isso, sobre esse lugar da integração do corpo, mente e espírito, porque eu acho que ninguém lê hoje em dia, tá difícil do ser humano ler, né, gente? E isso é um assunto que eu também vou falar sobre isso hoje, que é a questão da tecnologia versus o corpo. Não sabe, ela vem pra live e não sabe o tema. Gente, cadê meu chinelo? Ó, gente, chinelada em vocês, tá? Ó, chinela rosa hoje, tá? Chinela rosa com preto, com azul. Chinelada em vocês, tá? Que vem pra aula e não sabe o assunto. O assunto de hoje é começando a ser você mesmo. E é engraçado porque às vezes a gente pensa, vou ser eu mesma, mas eu vou olhar pra mim, né? Eu vou olhar pro meu interior, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender? Como é que eu começo a ser eu mesma? Eu vi um documentário muito interessante hoje, que inclusive meu coprodutor me indicou pra eu ver, e algumas pessoas já tinham me falado, eu já estava vendo que existia esse documentário rolando na Netflix, e eu não tinha conseguido assistir ainda por questão de mudança, né? Pra quem não sabe, eu me mudei de São Paulo pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e aqui em São Paulo estou mudando de casa, então estou num longo processo aí de mudança. Mas hoje eu assisti esse documentário, consegui, eu estou acordando 6h30 da manhã, aí tomei um tempo ali, fiz minhas coisas rapidinho e sentei na frente da Netflix para ver esse documentário, que é o I Am. E é muito interessante porque ele é feito por um cineasta, por um diretor de vários filmes famosos, eu não sabia disso. E ele trata de um assunto que, inclusive, eu estava falando ontem na mentoria com as meninas que estão na mentoria em grupo comigo, que é essa coisa do apego que você tem às coisas e como a vida abundante que você acha que você precisa ter é a vida de riqueza. É uma vida onde você tem todas as coisas, onde você tem dinheiro para ter todas as coisas que você pode ter na sua vida. E é totalmente ao contrário. E foi tão interessante porque eu tô lendo ao mesmo tempo um livro chamado A Dança Tecnologicamente Contaminada, né? O Movimento Contaminado, que é esse lugar que a tecnologia causa no ser humano hoje em dia, que é esse lugar que a gente quase não vai pro livro mais, né? Você vê até, existe o Kindle, claro, é muito boa a tecnologia, porque senão eu não estaria aqui falando com vocês, porque a minha cidade acabou de entrar em lockdown, né? Segunda-feira já fecha tudo de novo, então eu não estaria aqui. Mas eu quero dizer para vocês que a tecnologia, ela tem um modo operandi diferente do corpo humano. E às vezes a gente não se liga nisso, porque às vezes a gente está nesse modo operandi aqui, ó, do celular, o dia inteiro, gente. A gente fica conectado com esse negócio aqui o dia inteiro. E a máquina, ela tem uma propriedade que é, todas as máquinas, tá, gente? Agora que vejam esse documentário, por favor, I Am, tá? Na Netflix. As máquinas, elas têm um modo operandi binário, ou seja, dicotômico, linear. As máquinas, elas trabalham com números. O corpo humano não é um número, né? O corpo humano é um todo conectado, é um corpo na sua totalidade. É um corpo onde não tem um centro, não tem uma raiz de pensamento, não tem uma raiz de sensório motor, não tem uma raiz de memória. O corpo humano é como se fosse uma rede, sabe uma rede aquelas redes que você joga no mar, como tarrafa, que os pescadores jogam quando vão pescar, claro, eles jogam aquela rede. Ela não tem um centro, ela não tem um começo, ela não tem um fim. Claro que a rede ela tem um limite, mas ali naquele meio dela, cada fio é conectado com outro fio e não existe início, um meio e um fim daquilo ali, certo? Se você pegar aquela rede e pensar nessa rede sem os limites dela, aquilo vai embora. O corpo humano é exatamente assim, ele é uma rede de relações. Nós somos um todo, nós somos um sistema integrado, um sistema que não tem divisão de partes. Então, assim, quando eu vou ensinar para vocês a começar a dançar, por exemplo, eu falo muito para vocês, comecem a dançar prestando atenção nas suas articulações, nas partes do corpo, e aí depois você vai adicionando elementos a esse movimento. Então, começa
movimentando aqui a articulação, depois parte do corpo, depois você põe uma velocidade, talvez uma velocidade lenta, aí você desenha linhas, e aí eu vou adicionando ingredientes a esse bolo, a essa massa, e a dança vai se dando, a sua dança vai se dando. É uma rede de relações, não tem como a gente cortar o nosso braço e depois colocar o braço de volta. No documentário, inclusive, ele dá até um exemplo sobre a montagem de um carro e a desmontagem de um carro e a remontagem. Um cachorro. Então, por exemplo, tem lá um carro ou um celular. Vamos pegar um exemplo mais palpável que a gente tem aqui, eu tenho aqui, né? Você pega um celular, tu desmonta esse celular. É possível da gente montar esse celular de novo, não é? Se a gente não se policiar, a gente perde horas no celular e eu sou uma pessoa que ando me percebendo muito nisso. Perco horas às vezes, principalmente de manhã, que eu fico vendo as mensagens das pessoas e aí é uma loucura. Se a gente for montar de novo, a gente monta igual. Se você souber montar, se você pegar o manual lá e falar, ou então dá para um técnico vai pegar e vai montar aquilo exatamente igual como é um celular. Por isso que quando o celular quebra, a gente leva no técnico, fala, ó, quebrou isso aqui. Ele vai lá, pum, 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 conserta. Matemática, certo? Número, tá? Equação e etc. Pega um cachorro agora, seu bichinho de estimação, seu gatinho, seu periquito, seu papagaio, seu cachorro, ou então um bicho que você tem aí ao seu redor. Pensa nele. Se você cortar o bichinho em várias partes, corta o bichinho em várias partes, e aí você quer remontar esse bichinho de novo, você vai conseguir remontar esse bichinho de novo do jeito que ele era, com as funções específicas desse bicho novamente? Se vocês conseguiriam montar o cachorro de vocês da mesma forma que ele nasceu. Não, né, gente? Não. Eu concordo com isso, que não tem como você remontar um ser humano depois que ele nunca vai ser igual, como se você montasse uma máquina, tá? Uma máquina, você repõe a peça e ela fica perfeita de novo. Visto que eu já quebrei a tela de celular, tipo assim, a tela interna, aí o cara vai lá, arruma, tá, fica perfeito. Agora, por exemplo, se um ser humano perde um braço, perde uma perna, sofre um acidente, por exemplo, ele nunca vai voltar a ser exatamente o que ele era, porque o corpo dele já foi transformado, transmutado em outra coisa. Aquele sistema que eu falei para vocês de rede de relações, ele já foi alterado. A rede de relações daquele sistema já se modificou. Já ocorreram outras sinapses, que são as ligações que o cérebro faz quando conecta novos conceitos, novas informações. Então, o ser humano, ele não é igual a uma máquina. Por isso que quando a gente fica muito no celular, no computador, a gente tende a não olhar para a gente e ao que está ao nosso redor. Por isso que, às vezes, o maior problema da humanidade é que as pessoas não sabem dosar, né, as situações que elas fazem no dia a dia. Então, por exemplo, tem muita gente que fica aqui o dia inteiro nessa tela, quando vai para a vida aqui, não vê onde tá as coisas, tropeça, cai, se machuca, né, fica com raiva, não consegue prestar atenção nas suas emoções, não tem empatia com o outro. É muito fácil a gente ver hoje, por exemplo, no Facebook. Gente, às vezes eu abro o Facebook e logo saio. Eu faço assim, eu entro no Facebook, aí dou uma rolada assim, tá, desligo. Falo, não quero ver isso. Porque a gente brigando, gente se estapeando, gente falando mal do outro, a pessoa vai lá no comentário do outro só pra tentar o outro, não sei o quê. Gente, e onde é que tá a empatia do ser humano, né? Esse documentário do I.M., ele fala muito sobre a base do meu trabalho, sobre a base do que eu falo aqui com vocês. O ser humano, ele está conectado a tudo na vida. É como eu falo da integração de corpo, mente e espírito, que eu falei que o assunto de hoje tem tudo a ver com isso e puxa exatamente para esse lugar da vida abundante que vocês estão procurando, que é exatamente esse lugar. O que eu faço aqui, nesse momento, vai influenciar uma coisa em outro lugar, talvez. Aí, no seu lugar. E aí, por exemplo, um exemplo bem prático.
Eu aqui tô falando um troço pra você vai mudar uma coisa aí no seu dia a dia. E aí, essa sua mudança no seu dia a dia, de repente alguém vai ver essa sua mudança e falar, opa, aquela pessoa tá diferente, o que será que ela fez? Olha, ela tá agindo dessa forma. Aí eu acho que eu também vou agir também assim, porque assim talvez seja mais. E aquela pessoa, pum, age de uma outra forma com aquela outra pessoa. Isso não necessariamente acontece com pessoas, tá, gente? Mas objetos que nos cercam. Eu estava falando ontem na mentoria das alunas que é exatamente isso. A gente trata o nosso corpo, nosso eu, né, como um sujeito versus barra objeto. Então, existe o sujeito e existem os objetos que os rodeiam, né? As coisas que eles podem, que pode ter. Então, eu quero um iPhone, eu quero um Porsche, eu quero uma casa de 3 bilhões, eu quero viajar para Maldivas nas férias, eu quero ter uma roupa que as pessoas olhem e falem, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa tem tudo que ela pode, ela é poderosa. E aí, a gente fica nessa relação dicotômica de sujeito-objeto a vida inteira. E o sentido da vida não é esse, tá? Sinto em dizer para vocês, mas o sentido da vida é outra coisa. Por isso que a gente, nessa pandemia, a gente tem se voltado muito mais para as coisas da espiritualidade, as coisas que tocam no nosso interior, as coisas que vêm de dentro. Muita gente acordou para esse lugar. Claro que muita gente ainda está batendo cabeça aí, a maioria, tá, gente? Infelizmente. Mas muita gente acordou para esse lugar de, peraí, será que eu preciso de tanta coisa para sobreviver? Será que eu preciso tratar o meu corpo separado da minha mente, separado da minha espiritualidade? Como é que eu posso ativar a minha espiritualidade e ter uma vida abundante através dessa integração de corpo, mente e espírito? Como é que eu posso fazer o mundo ser um lugar melhor dentro da minha casa, para minha família? E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, porque às vezes no dia a dia a gente perde a mão das coisas, né? E a gente acaba se tornando um ser humano não empático. A gente tem falado muito sobre empatia, né? Eu acho que nesses últimos anos a gente tem falado muito sobre empatia, até pelas bandeiras, né, que as pessoas têm levantado e relacionadas às coisas que elas acreditam, né? As coisas que a gente acredita, né? Então, a empatia, as pessoas abriram um pouco os olhos para esse lugar. A tecnologia ajudou esse lugar e a ciência e a tecnologia, eles estão começando a entender como é que o ser humano funciona, que é essa rede de relação, que se eu faço uma coisa aqui para alguém, esse alguém vai receber isso e vai passar para frente, vai fazer para outra pessoa, não vai ficar parado em mim. São aqueles pequenos passos que eu falo para vocês quando vocês têm que começar alguma coisa. Começa a dançar, começa a fazer um exercício, começa a se perceber, começa a respirar diferente, começa a fazer um ritual no seu dia a dia, logo cedo, de levantar da cama com mais calma. São pequenas coisas que aí no final vão se transformando numa bola de neve, vão atingindo outros lugares e outras pessoas e transformações para você própria. Tá? Para você próprio. Por isso que eu acho que o curso se chama Dança Sem Limites, nunca fez tanto sentido assim para mim, porque é isso, a gente tenta colocar as coisas em caixas. Então, a minha mente eu coloco numa caixa, o meu corpo, o exercício é ali, é aquela caixa. Aí a minha religião e a minha espiritualidade é ali naquela caixa. Ao invés de a gente pegar essa caixa e fazer assim, ó, tirar as paredes dessa caixa, sabe? E deixar o todo, aquela coisa integrada. Gente, é muito mais fácil de viver assim do que você viver compartimentada, né? Existe essa palavra, gente, compartimentada? Eu acho que sim. Em compartimentos. Você tem uma vida profissional, aí você é uma pessoa. Você tem essa vida sentimental, você é outra pessoa. Você tem a sua vida sozinha no seu quarto, você é outra pessoa, e aí a sua vida em família é outra pessoa. E, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil, é muito difícil, é muito esquizofrênico. Não dá. Tá? Não dá. A gente foi feito para viver em comunhão, tudo em comunhão. A gente com o espaço,
o ser humano com a natureza. É bom que o homem está retornando a esse lugar da natureza agora, nessa pandemia. Está começando a abrir os olhos, né? Que existe árvore, que existe rio, que existe mar, que existe terra para plantar ainda. Tem muita terra para plantar, principalmente no país que a gente vive. Então, é esse lugar, gente, que eu quero que vocês entendam. Para começar a ser você mesmo, é esse passo que você precisa dar. Eu tô te dando vários passos hoje, mas são mini passos para você mudar o que você tem feito e o que você tem principalmente pensado quanto a você e quanto aos outros e quanto ao mundo, tá? Eles não fizeram isso sem querer, eles fizeram de propósito, eles fizeram a gente para se viciar na rede social. E quanto mais a gente entra, mais eles têm acesso às nossas informações e mais eles conseguem vender coisa pra gente, e mais a gente acha que a gente precisa ter milhões de coisas para viver bem. E não é verdade, né? Estão contando uma mentira aí pra gente desde o começo. Assista um documentário, que tem tudo a ver com o que eu falo aqui. Desde quando a gente nasce, a gente foi ensinado a competir, a ter mais que o outro, a ser mais que o outro sempre. E essa parte da cooperação, né, da comunhão com o outro, na verdade, ela ficou um pouco de lado. Então, essa coisa das redes sociais, ao mesmo tempo que ela aproxima a gente aqui, se a gente não tomar cuidado, ela também distancia. Porque aí daqui a pouco você fica tão exausta de ver coisas e ver lugar e ver e querer ter aquilo tudo, que daqui a pouco a sua vida mesmo, que é real, as coisas que você tem, as coisas que são ali próximas de você, até no lugar afetivo, você vai achar que aquilo tudo não te serve mais, que aquilo tudo é ruim, né? E a felicidade não mora nos lugares, nas coisas que a gente precisa ter. A felicidade, ela mora nos lugares onde a gente está. Eu costumo dizer que a nossa casa é onde a gente está, porque a nossa casa somos nós mesmos. Se acabar o mundo, sei lá, der uma guerra e ficar só você, assim, só você, sem roupa do corpo, nada, pelado mesmo, só você. E aí, sabe, como é que você vai fazer? Você tá ali, você é um ser humano todo completo que você pode criar novos conceitos, né? O Nietzsche falava muito isso. Ele falava que a gente, na verdade, a gente cria os conceitos, a gente cria coisas novas. As coisas, elas não estão aí, né, prontas. O homem, ele foi criado para pegar as coisas, organizar e criar coisas novas. Então, é exatamente isso. Se você ficar sozinho num lugar, você vai dar um jeito de sobreviver. Porque aqui dentro é uma rede de relações tão grande que você vai começar a entender e a perceber quais são as suas necessidades básicas e como você vai fazer para suprir aquilo ali. E você vai ver que você não precisa de quase nada. A gente tem vivido de uma forma, às vezes, que a gente se põe como infeliz. E tá errado, gente. A gente precisa abrir os nossos olhos para que a gente consiga ser feliz aonde a gente estiver. O ser humano, ele perdeu a coisa subjetiva que ele tinha, né? A essência, praticamente, do ser humano. Se você enxerga os animais, eles vivem em bando e eles vivem ali dia após dia em bando e tudo que acontece eles fazem ali juntos e aí eles vão caminhando, né, vistos pássaros ali no céu. Tem até um exercício teatral que é assim, né, que chama Cardume, que a gente faz pra gente treinar esse lugar da maioria e da flexibilidade, né, da gente ser um pouco mais esse sujeito que não é um sujeito objeto, mas é um sujeito integrado, um sujeito que tem eu vou falar uma nomenclatura difícil aqui para vocês, mas eu quero passar isso para vocês porque isso tem um nome, tá? A gente denomina isso como rizoma. O ser humano, ele é um rizoma. São dois filósofos, o Deleuze e o Guattari, que eles têm esse conceito de rizoma, que é esse lugar da rede de relações, tudo está conectado. Quem aí viu Dark, gente? Quem aí viu Dark? Bota aí nos comentários pra mim. Que é um dos meus seriados favoritos, assim. Eu vou assistir de novo Dark ainda com muita calma, porque eu amei. E assim, falava tudo
que eu amo, assim, as relações de tempo e espaço, e as relações de presente, passado e futuro, e como o ser humano ele lida com essa linearidade do tempo. O corpo humano, ele não trata a vida com essa linearidade que a gente tende a imaginar que a gente tem, né? O ser humano, ele trata tudo, o corpo humano, ele trata tudo mais cíclico, como esse rizoma. É bem esse lugar mesmo que vai, que vem, que volta, que atravessa, que desenha, que desdesenha, que faz de novo, que refaz, que constrói, que desconstrói, que territorializa uma coisa, depois desterritorializa, transforma-se em outra coisa. O corpo humano é exatamente isso. Então, a gente, na nossa mente, a gente acha que a gente é todo linear. E aí a gente tem uma ideia de vida tão errada, porque a gente acha que a nossa vida tem que ser linear, que as nossas emoções têm que ser lineares, que a gente tem que lidar com as outras pessoas de forma linear. Sempre ali tem um ponto A e um ponto B para a gente chegar, tem uma linha de chegada ali. Não, gente. Se a gente for realmente começar a perceber o nosso corpo mesmo, o que acontece aqui dentro, os processos que acontecem aqui, a gente vai entender a vida de uma outra maneira, que é esse lugar da integração, que é esse lugar que você começa a ter um olhar sobre si, sobre as coisas que te rodeiam, sobre as outras pessoas, e aí isso vai te dando uma experiência de vida totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas aí, né? Tem até aquelas chaves que aparecem no Facebook, que tem as pessoas assim no celular, aí tem uma caixa de... a cabeça é um curtir, não sei se vocês já viram isso, né? Mas é esse lugar, sair um pouco dessa fila, dessa linearidade da vida e deixar as coisas um pouco mais cíclicas, porque a partir disso a gente começa a se aceitar mais um pouco e aceitar também que às vezes a gente tem acessos de várias emoções, de raiva, de medo, né, de felicidade, de alegria, mas que a gente não pode deixar essas coisas serem muito enraizadas. Porque assim, o cérebro ele funciona como esse lugar mais enraizado, né? Mais como uma imagem de uma árvore, tá? A nossa memória longa, ela tem essa imagem de árvore. Então, pela neurociência, eles tratam disso, né? Que a memória curta, menos de 1 minuto, mas a memória longa, ela tem esse lugar de enraizar. Por isso que a gente tende a lembrar mais das coisas que estão ali, né? Que trouxeram uma coisa mais afetiva, a gente acaba guardando aquilo. Nosso corpo, ele é esse rizoma que eu falei para vocês. Ele não funciona em forma de árvore, né? Ele não tem um centro. Claro que tem o nosso centro de gravidade, tá? Mas eu tô dizendo que é como se o corpo fosse um todo integrado. Ele não tem um lugar onde a gente armazena coisas, tá? Onde a gente tem um espaço lá e aquilo fica armazenado ali. Não, tá tudo armazenado aqui, nossas informações, tudo que a gente viveu, todas as experiências, está encarnado na gente. Vou falar de novo do termo embodied, que é o termo encarnado que temos em nós, tá? Todas as informações, elas encarnam na gente e aquilo vai transformando e vai se dando como a nossa personalidade, como aquilo que a gente é. Então, quanto mais a gente vive nessa onda de estar ali, dicotômico, aqui na tecnologia, porque a máquina, ela tem esse poder de trazer essa binariedade, essa dicotomia pra gente, tá? Ela trabalha matematicamente, gramaticamente, com números. O corpo humano, ele é o lugar contrário, oposto a isso. Então, por isso que as práticas de consciência corporal e as práticas de dança consciente, a meditação, tudo que aproxima a gente mais desse lugar da integração do corpo, da mente e do espírito, vai ajudar a gente a não entrar nessa binariedade da máquina, a não ficar só pensando aqui nessa linearidade, desse pensamento muito aqui, que tudo tem que ser perfeito, senão eu não vou estar feliz, tudo tem que estar nos seus mínimos lugares. Eu tô passando por uma questão agora muito interessante, que assim, eu aprendi essa semana, né, porque cada semana a gente aprende uma coisa nova, a gente nunca tá pronto, nós nunca somos seres humanos prontos, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa. Para quem sabe, eu tô fazendo um estúdio aqui na casa onde eu me mudei, fazem quase um mês que o estúdio tá
tá aqui, tá ficando pronto, não sei o que e tal, e tava ansiosa porque eu queria que o estúdio ficasse pronto logo pra eu poder dar aula e pra eu poder gravar vídeo, pra eu poder fazer um monte de coisa, pra eu poder arrumar minhas coisas que eu trouxe do Rio pra cá, e não sei o que, e tal, nananana. E aí eu tava numa ansiedade, não tava numa ansiedade, mas eu tava jogando uma informação errada pra esse espaço. Eu tava jogando pra esse espaço um estresse meu, sabe? Que eu queria que aquilo ficasse pronto. Aí o cara da prateleira de vidro veio montar a prateleira ontem. A prateleira, ele mediu errado, ficou 10 centímetros menor. Aí ele vai ter que refazer a prateleira de vidro para botar. E vai demorar mais para arrumar as coisas, entende? E aí o cara da elétrica ainda vai vir no sábado e domingo, vai ficar o dia inteiro, sábado e domingo aqui. Eu já falei, pelo amor de Deus, arruma estética, pelo amor de Deus, que eu preciso dar aula. Não sei o quê. Mas eu tava jogando nesse espaço. Aí hoje eu entrei aqui. Essa semana eu dei bastante aula, dei mentoria, tive reunião com a equipe, né? Fiz várias coisas aqui. E tô aqui no meio das latas, tem um monte de tinta ali ainda. Aqui tá lindo porque eu arrumei para dar aula, mas aqui tem todas as minhas caixas, entendeu? Tá tudo embalado que eu trouxe do Rio de Janeiro, não desbalei nada ainda. E eu falei, olha, eu tô jogando uma informação completamente errada para esse espaço. E o espaço tá me retornando essa emoção. Se eu sou um todo integrado, corpo, mente e espírito, corpo e espaço, que é o que eu falo para vocês, que a gente não está separado do ambiente e a gente é um só, a gente troca a relação com isso aqui. Por que é que eu estou jogando essa energia para esse ambiente? E se eu estou jogando esse tipo de energia para esse ambiente, ele vai me devolver isso. É como assim, quando a gente joga, isso é científico, tá, gente? Tem estudos sobre isso, tem estudos com água, tem estudos com água, tem estudos, no documentário, inclusive, eles mostram estudo com iogurte, mas tem com água também, tá? Que a sua observação, quando você observa uma coisa, né, você tende a transformar as moléculas daquela coisa. Seja ela um objeto, seja uma pessoa, seja um ambiente, seja um espaço. Então você lança o seu olhar sobre aquilo e você transforma aquilo com o seu olhar e com a sua emoção. Isso é muito importante, gente, porque imagina você jogar uma informação sobre um alimento que você vai comer. Você joga aquele... É que nem assim, uma coisa que a gente fala, vou engordar se eu comer isso aqui, vou engordar, vou comer isso aqui e vou engordar. Tenho certeza que se eu comer isso aqui, eu vou engordar. Você vai engordar. Você vai. Entende? Porque você lançou uma observação sobre aquilo e aquilo te retornou aquilo que você falou, né? Aquilo que você jogou para ele te retornou. É uma troca, é uma rede de relação. Não tem separação, gente. Isso é muito real, tá? Não existe esse lugar do dicotômico. Isso aqui é uma coisa e eu sou outra. Isso aqui não sou eu. Isso aqui sou eu sim, tá? Não porque tem um papel de parede aqui, porque minha capinha é roxa. Não. Porque eu troco informação com isso o dia todo. Meu olhar está sobre isso, as minhas emoções estão sobre isso. E as coisas vão me retornar a energia que eu coloco nelas. Por isso que esse lugar do acumular coisas, do estar com coisas apegados, eu me desfiz de muita coisa quando me mudei. E quando eu arrumar aqui também, eu vou me desfazer de um monte de coisa a mais. Já tirei um monte de roupa do meu armário de novo. Eu já tinha tirado em novembro, tirei mais ainda. Porque é isso, a energia das coisas, quando você se percebe, quando você é integrado, quando você está aqui percebendo o ambiente, percebendo o que está acontecendo, você também percebe a energia das coisas. Você também tem essa previsibilidade de olhar para aquilo e falar, isso aqui não é mais para mim, isso aqui não me serve mais, isso aqui vai servir para outra pessoa agora. Vou dar essa outra coisa para essa pessoa, a pessoa vai transformar, fazer uma outra coisa com isso. E é esse lugar, sabe? É aí que gira o mundo, é aí que está o certo do mundo. É aí, é você entender a sua energia, entender que você é um ser integrado, que você é uma pessoa em sua totalidade. E você entender que as coisas são parte de você e que você precisa cooperar com essas coisas para que essas coisas te retornem a vida abundante que você está procurando. A vida abundante, ela não é ter riqueza, porque, fechando o documentário, né, esse diretor é um diretor muito famoso, eu não sabia que era ele, eu fiquei chocada, que eu adoro os filmes que ele faz, eu acho muito legal, ele faz filme de comédia e ele era uma pessoa infeliz. Ele tinha casas em Beverly Hills maravilhosas, com milhares de coisas dentro, com
sei lá, gente, a casa era gigante, bilionário, trilhardário, tá? E ele era infeliz e ele acabou contraindo câncer. Aí ele falou no final do documentário, né, que aquilo falou, ficou arrepiado. A saúde mental dele foi abalada pelas coisas que ele possuía. Olha só isso, gente. Pelas coisas que ele tinha. Que aí, quando ele se desfez de tudo e foi morar numa casinha de uma comunidade, ele começou a sentir ele mesmo, sabe? Ele começou a sentir a vida dentro dele, ele mesmo, feliz. Porque é isso, tudo, ele fala até uma frase super legal, tudo que a gente acumula, acumula no corpo. E aí isso acaba virando talvez uma doença, talvez uma predisposição a alguma coisa, né? Ou então um certo egoísmo. E a base de tudo mesmo, que eu acho que é a base do meu trabalho também, eu falei que esse documentário tinha tudo a ver com o que eu trabalho aqui. Primeiro porque esse lugar do quântico, né, que eu falo, que tá tudo conectado, não existe separação, é mesmo. E também um lugar que eles falaram sobre a empatia, a cooperação. Essa é a base do ser humano, essa é a essência do seu ser, do meu ser, né? Do que a gente precisa fazer enquanto comunidade. E a principal coisa que eles falaram foi sobre o amor e o coração. A gente pensa às vezes que o nosso cérebro é o centro de todo o maquinário do nosso corpo, e no cérebro, não sei o que, tá ali, lá, 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 lá. E aí, às vezes, a gente pensa que o corpo é que manda e não sei o que, lá, 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 lá. Mas a gente esquece que o coração, ele é a raiz de todo mal e de todo bem, porque o coração ele guarda as nossas emoções. E eu constantemente falo isso para vocês sobre o coração, principalmente quando eu falo para vocês na hora do scrubbing e do tapping desse osso do externo, vou baixar um pouquinho, que a gente tem no centro do peito, que é um osso que quando a gente massageia, isso aqui dói, é porque as nossas emoções estão aqui, ó. Estão lá no fundo, esmagadas. A gente precisa deixar isso sair. Hoje eu não tô com dor, mas geralmente, às vezes eu massageio, tô com bastante dor aqui. Hoje tá liberado. Por que esse exercício é bom? Da gente liberar tudo que tá aqui dentro e da gente cuidar cada vez mais do nosso coração. Porque com o nosso coração, a gente faz as coisas pro outro. E com o nosso coração, a gente vive sobre o mundo. Com as nossas emoções, a gente afeta o ambiente, que nem eu falei para vocês do ambiente hoje, dessa semana que eu afetei aqui, dessas 2 semanas. A gente afeta o ambiente, afeta as outras pessoas. A gente tem que cada vez mais cuidar das nossas ações, né? Exatamente, a gente tem que sair dessa ótica de competir com o outro, de querer ser melhor que o outro, de querer mostrar que a gente sabe mais, que a gente é o dono da verdade. A gente está num mundo em constante evolução. Não é nem evolução, nem involução, é volução. Que é essa palavra que nós somos co-criadores do mundo. Então, se a gente é co-criador do mundo, imagina só, você tem a responsabilidade de criar o seu mundo e o mundo das pessoas que vão viver daqui 100 anos. Se o mundo chegar até lá, eu não sei, né? Mas você tem a responsabilidade de cuidar da sua vida e da vida que está ao seu lado. E hoje, assistindo esse documentário, eu parei e revi as minhas ações também, porque eu tenho feito coisas às vezes que eu saio do meu eixo e às vezes eu posso estar não sendo uma pessoa amável com a outra pessoa, sabe? Então, cuidar do nosso coração e do modo como a gente coopera com o mundo vai fazer o mundo melhor, vai fazer você ser uma pessoa melhor, vai fazer você se entender melhor, entender o seu propósito, entender os seus caminhos, entender que para a gente viver aqui nessa terra, a gente não precisa de muita coisa. E a vida abundante que a gente precisa, talvez até a gente já tenha, sabe? Não é dinheiro na conta bancária, tá, gente? Porque dinheiro na conta bancária não traz felicidade para ninguém. A gente cansa de falar isso. Ah, mas aí uma viagem, não sei o quê, tá claro, ajuda muito, sabe? Dinheiro é uma coisa boa, mas no limite. Não é uma coisa para você
tipo, uau, agora sou rica, milionária. Gente, isso não vale nada, tá? A gente morre, vai ficar aí, um parente nosso morre, do que vale todo o dinheiro que a gente tem na conta bancária? Não vale de nada quando a gente pede uma pessoa que a gente ama. E não tô falando também só das pessoas que a gente ama, tô falando dos nossos inimigos, que também a gente tem que ser amável com os nossos inimigos, ser amável com as pessoas que nos odeiam. Isso é o mais difícil, isso é o mais difícil da gente entender que para o mundo ser melhor, a gente precisa amar as pessoas que odeiam a gente e amar as pessoas que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade. Ou então que a gente não compactua com as ideias da pessoa, a gente tem que amar aquela pessoa. E talvez, se você tiver uma religião, sei lá, orar por aquela pessoa, mandar boas energias para ela, enfim, não sei, né? Mas fazer com que o mundo seja um lugar melhor para mim e para todas as pessoas que estão vivendo nesse mundo, para que cada vez mais o ser humano possa acordar para esse ser que não é dicotômico, que não é linear, que não tem um ponto A e um ponto B, que não existe uma competição entre os seres humanos para sobreviver. E se a gente olhasse para o outro um pouco mais, eu olhasse para a natureza um pouco mais, o mundo não estaria tanto assim como está, não teriam tantas guerras, enfim. Da gente entender que no nosso DNA a gente foi criado. Eu vou trazer uma informação que eu amo, gente, para fechar essa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida ou algum insight, coloca aqui nos comentários. Vamos conversar. Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco ainda sobre isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou, sei lá, jogar alguma ideia, ou então contar alguma coisa aí que vocês perceberam nessa conversa, tá? Podem ir colocando aqui pra gente dar essa última conversada. Mas o ser humano, ele é feito de pó de estrelas. Eu tinha um professor na faculdade, que é um professor muito querido meu, muito querido mesmo. E, nossa, até me emociono quando eu lembro dele, porque ele é uma pessoa com um coração assim, ele é uma pessoa de um coração, gente, enorme. Ele já tá bem velhinho, ele já não dá mais aula, ele não anda mais, ele não sai mais de casa, ele tá até com um pouco de Alzheimer, mas Jorge de Albuquerque Vieira, deixar o nome dele registrado. Ele dava aula para a gente de teoria geral de sistemas. Então ele falava sobre essas coisas da física, né, da física em geral, né. Ele passava todo esse lugar para a gente. Aí ele falava duas coisas, né. Uma, que a gente é feito de pó de estrela, que sim, a nossa concepção no corpo do ser humano é provado que mesmo os elementos que tem nas estrelas tem no corpo humano. Então, a gente é co-criador mesmo, tá? Não tem escapatória, gente. Então, cuidem aí do que vocês estão fazendo com a vida de vocês, pelo amor de Deus, tá bom? Cuidem aí do que vocês estão botando no mundo para as próximas gerações. Qual o legado que vocês estão deixando, tá? E ele falava uma coisa muito legal, que é quando cientistas subirem a montanha do conhecimento, terminarem de subir a montanha mais alta lá do conhecimento, eles vão chegar lá em cima e vão ter pessoas de várias religiões lá em cima. Então, assim, vocês entenderam agora? Não, os cientistas, as pessoas, né, que têm uma espiritualidade, que tem não uma religião, mas uma espiritualidade. Vocês entenderam agora? Então é esse lugar, isso que ele falava, né, que o conhecimento é esse lugar que às vezes a gente acha que a gente precisa de ter muito conhecimento também para viver e para se dar bem na vida. Às vezes não. Às vezes é só a gente integrar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito e saber para onde a gente precisa ir na vida, tá? Vida abundante é isso, tá? Isso que eu falo para vocês, que eu ajudo a despertar a sua dança para destravar todos os seus potenciais, para você ter uma vida abundante, é exatamente isso tudo que eu falei hoje. É esse lugar de você se conhecer e de você cooperar com o outro e você entender qual é o seu propósito através desse despertar, tá? Porque, claro, eu trago o corpo para jogo, porque eu fui transformada dessa maneira, através da minha dança, através do reconhecimento dos meus próprios movimentos na minha dança. Eu consegui integrar meu corpo, mente e espírito a partir desse momento. Por isso que eu trago isso para vocês,
do despertar da dança, porque é esse lugar que vai te destravar, para você conectar a sua mente, conectar o seu espírito, para você ter a vida abundante que você tem. Às vezes, esse estúdio que eu tenho hoje, que eu nem tenho ainda direito, porque ele está sendo arrumado, mas isso faz parte da minha vida abundante, porque uma vez eu olhei assim e falei, nossa, seria tão legal se tivesse um estúdio, né? Mas nem falei, só pensei, seria tão legal se tivesse um estúdio e aí eu pudesse fazer coreografias e aí, sei lá, dar aula particular, porque eu fazia isso na minha casa, mas minha casa era desse tamanho, né, gente? Pra quem me conhece há mais tempo, né? Mas eu sempre quis ter. Quando a gente observa uma coisa, o universo chega um momento que ele dá pra gente. A gente só precisa ter calma, a gente só precisa entender o tempo de cada coisa na vida, que a gente precisa esperar com calma, né? Esperar, ter esperança, continuar fazendo por onde, continuar cooperando com o mundo, para que a gente consiga ter, não que seja uma relação de troca, tá, gente? Uma relação de eu dou para receber. Não é isso que eu tô dizendo. É uma relação de troca mesmo. Se você, é que nem assim, se você planta, você vai colher. É básico. Se você planta uma árvore, ela vai nascer. E ela vai te dar ou um fruto, ou uma flor, ou então a alegria dela tá lá com você todo dia, né? Ou então oxigênio, que é o mais importante que a gente precisa para sobreviver. Se a gente tiver oxigênio, tá tudo certo. Se a gente tiver água, tá tudo certo. Então é isso. São as causalidades, as causas e consequências, né, da vida. A gente observa uma coisa e aquilo se traduz. Nem falei para vocês, queria ter falado muito mais coisa, mas a live é muito curta, infelizmente. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem os stories lá no Instagram, que talvez eu continue esse assunto colocando algumas pílulas por lá, mas eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, de quando vocês observam uma coisa, tá? Quero que vocês reflitam isso na semana, de observar uma coisa. Hoje eu nem dei aula prática, porque eu queria ter esse momento, essa aula era isso mesmo, descolar um pouco dessa prática do corpo para vocês entenderem qual é o lugar que eu trabalho aqui, qual a chave que a gente vira aqui nesse lugar. Mas quero que vocês observem o cotidiano de vocês e qual a energia que vocês estão lançando sobre as coisas. O que vocês estão fazendo com essa energia? E aí, na próxima semana, eu vou continuar esse assunto com isso, esse detalhe que eu não falei hoje, que é muito importante, que eu falei ontem na mentoria com as meninas, sobre também o comportamento do ser humano. Esse é um dos comportamentos que regem mais assim a nossa vida, porque é um comportamento que está no nosso dia a dia e está nas redes sociais. Quando a gente vê aqui as redes sociais, a gente faz isso, a gente imita, a gente quer fazer igual, a gente quer copiar e não sei o quê. E por que isso acontece, né? E é isso aí, né, gente? Então vamos lá, descansem, se cuidem, coloquem máscara, passem álcool gel, não vão a aglomerações, por favor, não façam festa em casa, ok? E vamos ficar dentro de casa, se cuidar, e se tiver que sair, com todos os cuidados possíveis, tá bom, gente? Então um beijo, vejo vocês no Instagram, respondendo caixinha de pergunta, respondendo enquete pra gente falar juntinho, ou então no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de acompanhar os conteúdos aqui e bora integrar esse corpo, essa mente, esse espírito para viver essa vida abundante e transformar o mundo ao nosso redor. O mundo tem de ser um mundo melhor, sim. Um beijo, boa noite!